Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Que sejamos tocados pelas energias que emanam do nosso Mestre Jesus. Para iniciarmos nossas atividades, convido o nosso companheiro José Eustáquio para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite, pessoal. Vamos elevar o pensamento e conscientes que Jesus está presente. Nós temos essa consciência, Mestre amado, mas precisamos falar, precisamos expressar esta nossa busca de sintonia contigo a cada momento, para que possamos nos fortalecermos na fé em Ti, na certeza de que envia sempre os mensageiros espirituais para nos assistirem na nossa caminhada, no nosso trabalho, nas palestras, no desenvolvimento da proposta evangélica, no desenvolvimento da proposta doutrinária que nos comprometemos. E é por isso que recorremos a Ti. Ajuda-nos, fortalecendo em cada um de nós esta certeza, esta fé, para caminharmos a passos firmes ao encontro destes objetivos estabelecidos para esta casa e para cada um de nós. Que o nosso coração possa estar radiante cada momento em que nós nos colocamos a serviço nesta seara bendita. Muito obrigado, Senhor. Abençoa mais uma vez esta nossa proposta de trabalho. Que assim seja. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao 21º capítulo, cujo título é Oração e Renovação, e que está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras de diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje. Inscreva-se, acesse, marque o sininho para ser avisado de novas postagens. E para falar sobre o tema Oração e Renovação, é com muita alegria que convidamos agora o companheiro Matheus Moraes, que é palestrante espírita e também colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Matheus. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, a casa que fez o convite, a todos que estão aqui, que deixam essa noite ainda mais iluminada, mais brilhante, e grato novamente, por poder falar um pouco dessa doutrina. A mensagem que eu gostaria de trazer antes da gente começar, de fato, a explanação sobre o tema, é que a doutrina que a gente está vivendo, ela que hoje nós estamos na casa que representa, é uma doutrina que é muito esclarecedora, é muito consoladora. E é dentro dessa proposta que a gente traz as nossas palavras aqui hoje, é num tom de muito amor, de muita conciliação com Deus, com amor, com essa chama que já brilha dentro de nós. Mas eu, como todos nós também, não estou isento ao erro, então qualquer coisa que eu falar que possa trazer algum sentimento diferente, eu vou estar aberto para a gente poder discutir aqui no final, só me procurar, tá bom? A gente conversa, e no final também, para qualquer sugestão, a gente vai estar aqui, tá bom? Então, gente, sem mais delongas, vamos começar, então, hoje falando sobre oração e renovação, que é a leitura que está lá no capítulo
21, do Vinhas de Luz. E Emmanuel, ele é muito direto nas suas mensagens, ele é muito claro. Então, quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, me chamou muita atenção a leitura, mas eu fiquei, por onde abordar? Porque é muito claro. Emmanuel nos convida a fazer esse movimento da oração cada vez mais conscientes, aliado a um processo de renovação, de transformação. Então, nesse inteirinho, eu decidi hoje trazer e focar nessas duas palavrinhas, a oração como sendo uma ferramenta e a renovação como sendo um movimento de transformação pessoal de cada um de nós, para linkar com tudo que Emmanuel nos traz, né? E aí, começando pela oração, nos estudos, eu tive contato com uma leitura que está lá no capítulo 18 do livro Boa Nova, chamada Oração Dominical. E em dado momento, em uma conversa de Pedro e Jesus, Pedro pergunta para Jesus: Jesus, todas as nossas orações são ouvidas por Deus? E aí é o que Jesus vai responder para ele categoricamente: sim, Pedro. E não podia ser diferente. Porque diante da justiça e da bondade do Pai, ele não poderia deixar que nenhuma das suas criaturas ficassem sem ter a sua resposta e muito menos sem os seus ouvidos, sem o seu acalento. E aí a gente vai perceber que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, corrobora essa afirmação de Jesus quando eles vão nos dizer que toda oração, quando ela tem sensibilização, quando ela tem verdade, ela, além de chegar ao Pai, ela tem resposta. Então, a gente já começa a perceber um passo muito bacana da oração. Porque quantas vezes nós às vezes, por vergonha, por medo, não fazemos a oração porque a gente não se acha digno. E Jesus vem nos mostrar com essa fala, que na verdade, Deus, Ele espera esse movimento de nós porque Ele quer a nossa proximidade. E pensando nisso, eu me lembrei de uma vez com um amigo em que ele me dizia assim: Mateus, às vezes eu não faço oração porque de manhã eu oro por uma coisa, eu peço, me ajuda, Deus, e eu faço meu dia completamente diferente. E eu me identifiquei naquele momento, falei assim: poxa, quantas vezes também não é assim para mim? Então, essa fala de Jesus e esse capítulo já vem nos mostrando que não. Deus ouve a nós todos os momentos que nós nos abrimos com Ele. E, além disso, traz respostas, traz acalento. Então, nós não precisamos ter esse movimento de medo, de vergonha. Muito pelo contrário. Ele espera esse movimento de aproximação. E a conversa se segue. Ao que Pedro também vai questionar para Jesus assim: Mestre, então como que nós devemos interpretar a oração? É o que Jesus vai responder para ele: em tudo, Pedro, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. E aí eu grifei esse pedacinho inicial porque ele também traz uma outra ferramenta, na verdade um recurso dessa ferramenta que é a oração para nós, que é desta comunhão com Deus. O que seria essa comunhão? Essa comunhão diz de um relacionamento, de uma intimidade nossa com o Pai. E quantas vezes nós não criamos abismos com o nosso Pai? E Ele nos permite, através dessa ferramenta, criar pontes, criar maneiras de nós nos aproximarmos dEle. E aí, sendo Deus a nossa fonte principal, vamos nos lembrar da mulher samaritana, quando Jesus chega, na verdade, a mulher samaritana chega ao poço e Jesus está lá, e Jesus vai falar para ela da água viva, e aí ela vai questionar: mas o que vem a ser essa água viva?
que Jesus vai responder para ela? A água viva é benefício do amor sublime de Deus. Então nós, como seres encarnados, na busca incessante de nos melhorarmos, buscamos e temos a oportunidade de acessar essa fonte de amor, de justiça e de bondade. E como Jesus vai nos lembrar, essa água viva, de quem a bebe, não tem mais sede. Porque a gente já não está falando mais da sede material. Mas já é um complemento, é uma comunhão ao que Jesus vai nos dizer, uma comunhão ininterrupta. Nós ainda tornamos essa comunhão, muitas vezes, parcial. Muitas vezes a gente tem esse movimento de busca, mas assim que passa o momento, às vezes a gente se deixa levar e se perde. O que ainda para nosso estágio é natural, mas a busca é que ela seja ininterrupta. Mas Jesus nos diz, ela deve ser uma comunhão ininterrupta e é um recurso permanente. O que ele quer dizer? A gente tem acesso a esse recurso a qualquer momento. E lembrando, independente do estado em que estivermos, somos ouvidos e somos respondidos. É claro, precisamos estar atentos, porque eles também contam conosco para que a gente observe a resposta. Não é? E aí, a conversa segue, ele fala, nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Então a gente vai perceber nessa parte também tudo que Emmanuel nos traz, dessa possibilidade de recursos que a oração traz de acalento, de segurança, de nos encher de coragem, de nos colocar em direção ao mais alto, de alinhar a nossa vontade com a de Deus. E aí o que ele termina, que eu também grifei, que eu achei muito bacana, que ele fala, é indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Essa parte, quando eu li ela a primeira vez, passou. Mas depois, lendo de novo, eu me recordei de uma passagem do filme Divaldo, Mensageiro da Paz. É um filme assim fantástico, que vale ser assistido, em que, em dado momento, Divaldo acolhe mais uma criança no seu lar. Mas aquela criança não era qualquer criança. Ela tinha um diferencial para a vida do Divaldo, porque aquela criança era, na verdade, a reencarnação da mãe de um obsessor antigo que Divaldo tinha. E aí Divaldo acolhe aquela criança, e o obsessor aparece e pergunta a Divaldo se ele era capaz de cuidar e amar aquela criança. Ao que Divaldo vai responder para ele, sim, e ao amar ela, vou estar te amando também. E aí segue uma conversa entre os dois, e em determinado momento, o obsessor consegue, de certa forma, se libertar de Divaldo e fala, quem sabe um dia eu consigo te perdoar, mas amar eu não consigo. Ao que Divaldo vai falar assim, consegue sim. Consegue porque você, assim como eu e todos nós, somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Portanto, já somos bons. Não se trata de tirar a máscara da bondade, porque não é uma máscara que existe, ela já está ali. E sim tirar a máscara da maldade, porque é ela que nos cobre. E aí, essa parte diz muito dessa identificação com o nosso Pai. Quantas vezes nós não nos cobrimos de máscaras que não nos representam e vivemos com ela? A máscara da maldade, a máscara da inveja.
Poderíamos dizer várias outras. Não que nós não estejamos precisando lutar sempre contra os vícios e planificar as nossas virtudes. Mas ao recordar que somos herdeiros de Deus, olha a força que nos enche. Olha que possibilidade que nós temos. Quantas vezes no dia a gente se recorda que é filho de um Criador, justo, bom, amoroso. Portanto, essa semente já está dentro de nós. E, portanto, quando a gente se recorda disso e se faz valer desse sentimento, quanta força e coragem a gente não ganha? Quantas vezes a gente não pega a máscara da ignorância e se cobre com ela e toca a vida automaticamente? Então, que recurso a oração nos dá de nos identificarmos com o Pai, de nos lembrarmos. E aí a gente vai lembrar de Jesus: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Era uma promessa, ele não estava falando de possibilidades, não. De alguns, ele estava falando de todos nós. De todos nós. Então, mais um recurso que a oração nos lembra dessa sensibilização, de identificação com o nosso Pai. E aí, esse movimento todo se dá por mais um recurso que a oração nos oferece, que é o do autoconhecimento também. Agora eu convido todos vocês que estão aqui a fazer um exercício. Vamos recordar das nossas últimas preces. Eu não sei qual a regularidade que vocês fazem, mas vamos tentar nos recordar das últimas preces e pensar quais que têm sido os nossos maiores anseios, quais que têm sido os seus maiores desejos, ao que você tem conseguido ser grato. Isso diz muito de nós, não diz? Porque é nesse momento da oração que a gente está de coração aberto. A gente está falando com Deus. Então a gente geralmente não esconde. Então quando a gente tem essa oportunidade, é de se conhecer também. Quando a gente está orando, quando a gente está conversando com Deus, além de criar esse momento, a gente está falando para nós mesmos. Porque se a gente for pensar, Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não precisa escutar os nossos desejos, Ele já sabe. Ele não precisa escutar os nossos pedidos. Ele já sabe o que a gente tem no nosso coração. Mas quando eu falo, eu me permito escutar. Coisas que muitas vezes no nosso dia a dia, a gente não se permite. Porque está tão corrido, eu não paro para pensar. Então, quando eu faço esse movimento de oração, é uma ótima oportunidade. Aí a gente vai lembrar da pergunta 919, né? Que fala do conhece-te a ti mesmo. Qual que é a melhor maneira de empreender uma caminhada a se melhorar e a combater o mal? Vai falar, conhece-te a ti mesmo. E em seguida, Santo Agostinho vai trazer para a gente, né, uma ferramenta para a gente fazer esse exercício. E diz da oração. Então a gente percebe a oração agora como uma ferramenta grandiosa que a gente tem nas mãos. E por que a gente está estudando a oração aqui hoje? Porque quanto melhor a gente conhece essa ferramenta, melhor uso e melhor benefício traz para a gente. Porque no início do texto, tem essa passagem aqui que Paulo nos traz, é uma citação, que não é de Paulo, é de um outro, eu não vou lembrar agora de quem que é, mas é uma citação que Paulo usa, e fala: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Na época de Jesus, né, na época em que Jesus esteve no mundo, era muito comum que tivessem oferendas e sacrifícios, como forma de orações, como formas de adorações. E hoje, a gente quase não vê isso. É diferente. Mas
Vamos parar para pensar em quantas vezes as nossas orações, às vezes também, não tem sido uma barganha com Jesus e com Deus. Quantas vezes a gente também não está muito mais sugestionando a Deus e quem sabe até impondo para Ele a nossa vontade do que escutando a vontade dEle. Quando, nessa oração dominical aqui, nessa leitura do Boa Nova, em seguida, Jesus vai apresentar, né, a oração do Pai Nosso, e em determinada oração do Pai Nosso a gente diz que seja feita a sua vontade. Mas será quanto de nós a gente está dispondo para que a vontade deles de fato seja feita? Então é nesse inteirinho que a gente está estudando aqui a oração, porque é a proposta que a doutrina nos traz, que é de uma fé raciocinada. Então, quanto mais o conhecimento chega e eu consigo raciocinar sobre aquilo, e aquilo sai do campo do achismo e traz para a certeza, eu consigo trazer muito mais benefícios para a minha vida. Muitas transformações positivas. E aí, já é um recurso muito mais consciente. Mas Emmanuel, ele vai nos trazer aqui na leitura, que, eu não vou achar aqui agora não, mas no que ele nos diz que palavras não, quando a oração é feita somente pela palavra, ela não é suficiente, porque ela não transforma. Então a oração por si só, como ferramenta, ela não é capaz de nos transformar. Por quê? Porque ela precisa e ela necessita do nosso passo. Ela precisa que a gente dê o primeiro passo, o segundo, o terceiro. E aí a gente entende a oração como uma comunhão com Cristo que nos renova, que nos dá força, que nos fortalece. Mas é preciso nos renovar. E aí a gente entra na segunda parte, que é da renovação. A renovação, quando eu busquei esse termo, no dicionário, é transformar, é renovar a ação, fazer de novo. E aí, é esse convite que Emmanuel vai nos trazer aqui na nossa leitura. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Então, a oração nos possibilita essa consciência, essa comunhão com Deus, mas é preciso que a gente dê o nosso passo, faça valer também a nossa proposta aqui, que já não é de sermos personagens. Nós não somos personagens, nós somos protagonistas das nossas existências. E não podia ser diferente, porque senão configuraria em milagre. E não é essa a proposta. Nós vamos ver que tudo depende também de nós. O alto vem ao nosso encontro, mas espera de nós que a gente faça a nossa parte. E isso, ao primeiro momento, parece, poxa, mas será que eu vou dar conta? Sim. Vocês lembram? A gente foi feita a imagem e a semelhança de Deus, e é para Ele que a gente caminha. Então nós somos protagonistas. Nós somos deuses também. Nós fazemos da nossa existência os atos de hoje. Então a oração, ela é muito válida, desde que a gente faça com um processo consciente dessa renovação. E aí também, valendo da leitura do Pedi e Obtereis, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em dado momento, eles vão falar assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, é o que a gente vem conversando aqui. A gente precisa se entregar ao alto, mas o alto espera também que a gente se entregue às ações, que a gente dê os nossos passos, que a gente caminhe, que a gente possa ter essa mudança. E a mudança, ela vai ser sempre presente na nossa vida, porque nós somos aprendizes.
estamos constantemente em processo de mudança. E quanto mais conscientes nós fazemos isso, mais essa renovação se torna e nos direciona ao Pai. E aí, eu vou me valer de um personagem que até está citado aqui no texto, né, que traz para nós, que é o Paulo. Paulo, para nós, a gente poderia pegar muitos exemplos de renovação no Evangelho, fora do Evangelho também, pelos livros espíritas que a gente estuda, né? Mas eu gosto muito de Paulo e me identifico muito com ele, porque eu percebo nele uma força de vontade que aproxima da nossa humanidade, às vezes, muitas vezes afoito, mas que quer acertar. Paulo, antes Saulo, né? Eu vou trazer aqui um pouquinho da história, que a gente vai encontrar no Paulo e Estevão, né? do Chico Xavier, livro que também vale muito a pena ser lido, porque traz muita história, muitos ensinamentos. Paulo, antes Saulo, era um judeu, doutor da lei, e por ter muita vontade da justiça, muito mais humana, quando se encontra com a doutrina do mestre e não a compreende, passa a persegui-lo. Persegue os novos cristãos, além de perseguir, dizima muitos deles. Mas em dado momento, e aí eu acho que vale a pena a leitura, Paulo tem um encontro que é uma ruptura na sua vida. Primeiro, com os cristãos, porque ele tem encontro com Pedro, ele tem encontro com João, ele tem encontro com Estevão, que significativamente já vão mudando a consciência de Paulo, apesar de naquele momento ele não ceder, mas já vão plantando sementes no seu coração, como é feito conosco, a todos os momentos. A espiritualidade espera cada brecha nossa para ir plantando essa sementinha. E aí, em determinado momento, Paulo, em uma das suas perseguições, na porta de Damasco, tem um encontro com o nosso mestre. Cristo, né, já não estava nesse plano mais, em corpo, mas através de um processo mediúnico, ao qual Paulo já não consegue mais, naquele momento Saulo, na verdade, não consegue mais duvidar dessa nova doutrina. E ele se entrega completamente nas portas de Damasco. E aí, a gente vai perceber que se segue e Paulo vem a ser o apóstolo do Cristo, o vaso escolhido. Mas aí vocês me perguntam, e eu também me questiono, Paulo se renova no momento em que ele conhece Jesus? Sim e não. Porque a gente precisa entender esse processo de renovação como um processo diário. A renovação não é um encontro com Jesus para Paulo. Claro, aquele momento foi um momento de ruptura da vida dele, fez um diferencial enorme. Aquele momento também foi um momento de renovação. Mas o momento de renovação de Paulo foram as escolhas dele diárias, diante das propostas que o mundo trazia para ele. É um movimento diário de escolha, de busca, de se entrega. A gente vai perceber Paulo, quando ele tem essa conversão ao cristianismo, logo ele já quer sair trazendo as mensagens do Cristo, mas ele não consegue. Primeiro, porque os próprios cristãos duvidavam dele. Antes perseguidor, já... Peraí. E outra, Paulo, que era um grande orador, que tinha uma eloquência gigantesca, perde. Não consegue mais formar frases. E aí o que ele faz? Ele vai para o deserto. E lá ele encontra Áquila e Prisca, que foram antigos perseguidos dele. E eles o acolhem.
E lá Paulo vai aprender a tecer suas palavras novamente, a trabalhar. E assim é conosco. São escolhas diárias que nos apresentam esse processo de renovação. Não é uma escolha que eu faço agora e amanhã eu estou renovado. É uma escolha que eu faço a todo instante. É uma escolha que eu faço a tudo que me chega. E aí o processo de quanto mais consciência eu tenho, melhor o meu direcionamento. Paulo errou durante esse caminho. Nós vamos errar também. Mas desde que a gente se proponha a estar com Jesus, a gente vai se levantar. A gente vai aprender. A gente vai se erguer e vai voltar a caminhar. E foi isso que Paulo fez. Paulo também passa por vivências que a gente vai falar, poxa, como que ele seguiu? E seguiu. E seguiu e agradecia. Agradecia. Para no final poder falar, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Que aí já é um processo que a gente viu da conversa de Pedro e Jesus, que é da comunhão ininterrupta com Deus. Porque já não era mais os desejos, os prazeres, as memórias que guiavam ele, mas sim a sua vontade alinhada com a do Pai. Ele já consegue se alinhar aos seus pensamentos, à sua vontade. Já era um ser integral. E é esse processo de renovação que nós somos chamados. É esse processo. E passa pela humildade de nos reconhecer, de olhar para nós, de nos identificarmos, de nos entregarmos ao nosso Criador também. Passa pelo crivo da coragem, porque todos temos um passado, mas independente deles, todos temos um futuro. Todos temos um futuro. E um trabalho incessante que nos convida. E aí, no livro Paulo e Estevão, em dado momento, Paulo vem a ter um sonho, um encontro com Abigail, que foi seu grande amor na vida, em vida, né? A Abigail já tinha desencarnado nesse momento. E ela dá um roteiro para ele, porque ele estava desesperado. Esse encontro se dá quando Paulo volta do deserto, depois desses 3 anos, vai ao encontro do pai, de amigos, e ninguém o recebe, quem recebe bota para fora, porque já não queriam saber dele mais. Tinha se convertido, achavam ele que estava louco. E aí ele vai para as cercanias da cidade, chora copiosamente, deita, e nesse sono ele encontra com Estevão e com Abigail. E aí Paulo vai falar assim para ela: Abigail, eu tenho muita vontade de entender Jesus. Como que eu faço para entender todos os seus desígnios? O que ela vai falar assim para ele: ama. Aí ele fala para ela: mas isso aqui, gente, no livro é muito mais bonito do jeito que eu estou falando. Eu estou trazendo para a linguagem mais simples mesmo, né? Mas fala para eles, mas Jesus falava de amar os inimigos. Eu não entendo esse amor. Como que eu vou fazer para poder entender e viver isso? Ao que ela vai falar também: trabalha. Aí Paulo acalma um pouco, mas questiona: e as angústias que eu sinto? E o desânimo que toma o meu coração? O que eu faço? Espera. Paulo vai fazer mais uma pergunta para ela, vai falar assim: mas e as inimizades do mundo? E os inimigos e as pessoas que eu vou encontrar que vão ser contra mim, contra o Evangelho? Perdoa. E aí está um roteiro seguro para a gente fazer a nossa renovação. Porque quem ama se renova no bem. Quem trabalha é fiel. E é uma fidelidade de fé mesmo, de comprometimento, no pouco e no muito. Quem espera, aí a gente não está falando de uma espera passiva, mas de uma esperança consciente dos trabalhos já
alinhados com a vontade divina. Espera a colheita do Pai. O plantio é nosso, a colheita está com Ele. Aguarda, tem esperança, confia e perdoa. Porque o amor mais sublime, Ele se doa. Ele se doa. Então, vem essa mensagem, que vem de encontro à mensagem de Emmanuel, né? Que consigamos perceber a oração como uma ferramenta valiosa, já não mais de troca, já não mais de só exigir e pedir, mas uma ferramenta que nos sensibiliza, que nos aproxima do Pai, que nos coloca em frequência com os bons espíritos, que trazem para nós sugestões a todos os momentos, que nos lembra de onde viemos e para onde é o nosso destino. E a partir dessa oração consciente, em que eu recebo as dádivas do alto, em que eu recebo toda essa... Porque a oração, o sentido dela não é mudar a circunstância. A oração, ela nos enche de força para nós nos mudarmos e enfrentarmos a circunstância que vier. Porque é ali que está o aprendizado. Então, a partir desse momento em que eu faço todo esse movimento consciente, me enche de força, minha fé está ali firme, eu me renovo, eu me proponho a mudar, a transformar, a fazer diferente. Entendidos que nesse trajeto a gente vai escorregar, mas esse não é o problema. O problema é não tentar. O problema é permanecer no chão. Tudo para nós é aprendizado. Então, tudo que eu faço com a boa intenção é digno aos olhos de Deus. E quanto mais a gente tenta e aprende, melhor e mais alinhado. E aí a gente pensa, poxa, então será que Deus quer que a gente fique adorando Ele só porque Ele é vaidoso? Não. É porque Ele sabe que esse é o método seguro que nos conduz para a paz e para a plenitude, que é o que nossa alma anseia e busca, e que nós muitas vezes buscamos fora. Quando Deus nos propõe o amor como primeira e principal lei, é porque é ela que nos conduz, é ela que nos guia. E é por ela que a gente vai chegar aos seus braços. E aí a gente vai lembrar, né, da passagem também que Jesus vai perguntar: pelo que meus discípulos serão conhecidos? Por muitos se amarem. E o amor, ele é ação. Ele é ação constante. O amor, ele não é só palavra. O amor, ele é ação constante no bem. E aí, já finalizando, entendendo essa oração como uma comunhão constante, eu me recordei também, preparando, de uma história que o Haroldo conta, que certa vez um repórter chega para Madre Teresa e fala assim: Madre Teresa, quando você vai orar, o que você fala com Deus? Ela fala assim: não falo nada, só escuto. E aí, que ele vai perguntar para ela: bacana, mas e ele, o que ele fala para você? Não fala nada, só me escuta. Quer dizer, já é esse processo de comunhão, de quem já entendeu a vontade de Deus, de quem não precisa mais ficar pedindo e clamando, porque a sua vida já é um ato constante de oração, de comunhão ininterrupta com Deus. São grandes exemplos para nós. E é isso que a gente busca. Devagar, claro, a gente está na caminhada. E é para isso que a gente está estudando aqui, para colocar cada vez mais tijolinhos nessa caminhada firme, não é? E até mesmo por isso, eu gostaria de finalizar então com uma mensagem que é atribuída a Chico, que traz essa oportunidade diária de nos recordarmos que a renovação se dá a partir do momento em que eu decido mudar. Nunca é tarde para esse momento.
E são escolhas diárias que nos possibilitam fazer esse movimento. E, por consequência, trazer muito mais paz, muito mais felicidade para nós e para todo o nosso meio. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Muito obrigado, gente. Boa noite.